E fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Como que estão sendo essas operações desse mês de maio que vocês estão operando? Mês extremamente insano, mês com muita loucura, digamos assim. Por que, Felipe? Por que você está vendo isso? Que é um mês onde o mercado está entregando um pouco de complexidade. E, galera, isso é super natural em tempos, tá? O mercado vai entregar para você em algum momento uma leitura um pouco mais complicada e cabe a você do outro lado da tela interpretar. Cabe a você do outro lado da tela saber gerenciar bem o risco. Cabe a você do outro lado da tela saber gerir melhor o posicionamento, tá? Um 3 para 1, entender movimentações, entender contextos, porque tudo isso vai ditar um ritmo para os seus ganhos. E por favor, não se percam nessas movimentações. Dia hoje bem interessante, tá? Um dia que o mercado andou bacana aí, tá? Pouco mais ali de novo, 1.500 pontos ali, né? Uma movimentação bem legal, a abertura ali pouco próxima ali do 126.500, você vê o mercado fechando aqui no 125.500, essa amplitude bem interessante. Hoje batemos um papo muito legal lá com o pessoal da sala, um bate-papo ali bem interessante, e gerou ali muitas dúvidas que a gente conseguiu sanar, e é isso que eu proponho para vocês. Estar lá na sala ao vivo não é somente você escutar, olha só, vamos entrar aqui, vamos entrar ali, não. É você entender muitas das vezes o movimento, você conseguir interpretar algumas leituras, você saber os horários de notícia ali, que talvez é melhor ficar de fora. A gente ficou de fora de uma operação ali muito boa por causa de uma notícia, tá? E aí, às vezes é ruim, às vezes é bom, mas no final das contas, galera, a única coisa que eu proponho para vocês oficialmente é consistência. Em saber o que precisa ser feito e simplesmente executar. Todo dia a mesma coisa. Isso daqui, que esses vizinhos não são de lucro, são de resultado de execução da mesma e única estratégia. Todo mês a mesma coisa, beleza? Então nossa movimentação bem simplificada aqui, tá? Mercado abriu, não tinha muito o que falar no gráfico de 5 minutos, então nem vou ficar nos 5 minutos. A única coisa que a gente conversou oficialmente de um gráfico grande ou de 5 minutos era esse fundo duplo aqui. Era a maior expectativa que a gente tinha de enxergar o mercado nesse ponto. Ponto final. Só isso que a gente analisou. Então a expectativa nossa era ver o mercado sim nessa região. E para isso, única e exclusiva movimentação vendedora. Analisamos a abertura. Presta atenção nisso tudo que eu vou começar a falar para vocês aqui, ó. Eu vou deixar até o horário de meio-dia, que fora que a gente encerrou a sala aqui, ó. Meio-dia está aqui, mais ou menos. Fora que a gente encerrou a sala. Vamos lá. Mínima e máxima. Pum, primeiro movimento. Mercado abriu caindo. Caiu, começou a subir. Essa mitigação horrível. Essa mitigação horrível, para uns, dá para considerar que essa figura gráfica, né, a bandeirinha de continuação de queda. Para outros, dá para considerar esse movimento ruim de subida simplesmente para a criação dessa LT de liquidez, que foi até esse o movimento que a gente ficou analisando. E aí enxergamos o que? Enxergamos a quebra da estrutura. O mercado valendo para a gente, a partir desse movimento aqui, uma nova referência. E com nova referência, oportunidade vendedora. Existiu essa entrada aqui para a gente. Galera, nossa ordem ficou posicionada aqui nesse FVG duplo. Ó. Observa, nós fizemos uma marcação do FVG duplo. Colocamos nossa ordem vendedora nessa região aqui. Uma pena, uma sacanagem, uma ingratidão do mercado. Se você observar exatamente ali na cara de 10h30 o mercado veio acionar essa operação. Só que eu acabei tirando a minha ordem bem quando ele bateu muito próximo, não me executou, fez esse movimento de queda que acabou recuando e eu fiquei de fora porque eu tirei a minha ordem. Óbvio que isso demorou demais, você viu o mercado recuando, muita chateação para depois acelerar, mas eu acabei tirando meu trade, tá? Eu acredito que essa aqui foi a única operação ali muito clara que a gente acabou encontrando, porém, é um trade que tem que ser executado. Felipe, mas você não executou, como é que você me fala que tem que ser executado? Ou melhor, tem que ser visto e você tem que fazer. Bom, Felipe, mas era um horário
que você viu que era a abertura do mercado americano, por que você tirou sua ordem? Galera, geralmente o horário da abertura do americano tem uma certa volatilidade. Eu, particularmente, prefiro ficar de fora. E em muitos casos, isso acaba acontecendo. Beleza? Então, é uma escolha, é uma forma que a gente enxerga ali de operar. Eu acabei fazendo essa escolha, infelizmente. Beleza? Foi essa situação aí, acabei não executando nada. O mercado foi direto e reto para baixo. E aí ele veio novamente, quebrou essa estrutura. Avalia você. Concorda com isso daqui como rompimento? Tem um aluno que trouxe uma informação muito legal pra gente lá, falou assim, poxa, se o mercado já negociou naquela região, então sim, existe uma quebra de estrutura. Teve uma outra análise que a gente estava fazendo, que é gráficos de linha. Gráfico de linha, ele só usa confirmações onde tem fechamento de corpo real. Então, se você observar, o fundo não é onde está marcado aqui. O fundo é onde? É aqui o último fechamento de corpo real. Então, sim, você tem quebra de estrutura. Se você tem essa quebra de estrutura, o que você vai confirmar aqui? Esperar o mercado capturar uma liquidez. Opa, Felipe, ele capturou liquidez aqui. E sim, nossa análise estava para sermos vendedores um pouco mais acima. Pô, mas ele não te aciona e aí você faz o que, galera? Simplesmente fiquei de fora. Teve alunos que conseguiram sim se posicionar lá, fico bastante feliz, tá? Quando eu vejo essas situações, porque a gente vai narrando cada movimento ali, movimento de compra, movimento de venda, mas o mais importante é quem realmente executa. Hoje, Felipe ficou sem fazer nenhuma operação. Eu não encontrei, a única chance clara para mim seria essa. E essa segunda aqui eu fiquei esperando um fechamento de corpo real. Quando fechou, o mercado foi embora. Eu não executei entrada. E na parte da tarde fiquei analisando, tá? Aqui se foi um movimento direto, reto, liso ali para baixo. Na parte da tarde eu fiquei analisando esses movimentos aqui, que você vai poder observar, tá? Fiquei com muita expectativa de ser vendedor logo acima dessa região. Uma pena o mercado não ter ido lá me acionar, tá? Foi uma pena. Eu acabei sem fazer nada. E para amanhã facilitou um pouquinho, tá? Porque a gente teve essa inicial captura de liquidez aqui. E aí você tem essa nova referência. Uma nova referência, ficar atento. Ficar atento quer dizer que se aparecer, você tem que executar uma entrada. Pô, Felipe, se não aparecer, você não faz nada. Segue o ritmo das operações. Beleza? Paciência e atenção. Lá no dólar, a movimentação do dólar é muito interessante. Uma região de abertura muito top. Analisamos e depois de muito tempo ali procurando aquela justificativa para encontrar algo, e encontramos esse breaker block. É um breaker block bom para se posicionar? Sim. É um breaker block que eu me posicionaria? Não. Felipe, por que não? Porque olha só, galera. A gente tem um breaker block. Qual que é a característica de um breaker block? O mercado perder um fundo, criar uma indução, validar um order block de venda. No caso aqui é um order block vendedor, certo? Beleza. Para se tornar um breaker block, essa região, que no caso é uma região de oferta, uma região de venda, o mercado simplesmente ignora, passando reto, direto, sem nenhum pudor. Ponto. Segundo ponto. Se você tem essa situação, você vai validar essa região aqui como oportunidade de reentrada. E para muitos, para o outro tipo de escola, é a troca de polaridade. Então é uma região muito boa para entrar. Então essa é uma situação. Só que, quando você tem essa informação aqui que eu estou te passando, eu vou refazer aqui. Vou marcar em vermelho, vou colocar esse order block aqui bem desenhado e vou analisar. Nós perdemos um fundo, então o mercado perdeu essa região de fundo. Deixamos aqui essa referência de indução, então nós temos um cenário vendedor. O mercado testou uma vez, o mercado fechou aqui, e aí no outro dia o mercado abriu com um gap de alta. Essa região foi 100% violada para você falar assim, nossa, então isso aqui agora sim pode ser um breaker block para a gente. Não necessariamente. Por isso que eu falo, para uns é muito interessante e válida essa operação. Para outros, não é tão interessante e vai da forma como você julga a violação desse antigo order block vendedor. Felipe, eu uso esse breaker block aí porque eu acho que realmente o mercado não deu muita bola para ele. O breaker block, ao meu ver, galera, é um breaker block que o mercado está fazendo esse movimento, ó. Aqui criou essa estrutura, gerou esse order block aqui e fez isso. Ele não faz isso, ó. Ele não chega aqui,
fica sambando aqui e vai embora. Porque senão, você não vai ter uma região 100% destruída. Você tem uma região ali que tentou brigar. Você tem uma região ali que era ponto comprador que ficou ali travando uma guerra contra a venda. Aí o mercado volta aqui, você tá lá com sua ordem de venda, ele faz isso, ó. Manipula toda essa região e vem testar um fair value, vem tentar algum POI logo acima e aí cai. Você fala, poxa, por que eu tomei stop? É muito mais prudente se existisse esse movimento direto, sem esse recuo, tá? E aí é só mesmo para mostrar e explicar para vocês esse conceito que é muito importante, dá resultado e faz com que você lucre bastante, tá? Então, essa movimentação abriu nesse ponto aqui, ficou sambando, 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 até que o mercado acabou jogando o preço para cima com vontade. E aí uma pena que acabou ficando um dia bem mais travado no dólar. Felipe, é só olhar para o lado oposto. Você falou só do lado comprador. E só olhar para o lado da venda. Eu não posso analisar que isso aqui foi uma mudança de característica, seja essa a mínima ou seja essa região. Show de bola, primeiro ponto. Segundo ponto, eu não tenho isso daqui como uma possibilidade de indução e essa região como uma região vendedora. Sim, top. Você se posiciona, o mercado samba, 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 você fica numa operação ali mais ou menos 2 horas no trade para você ver o mercado ir buscar a região mais extrema. Das duas, uma. Se você se posiciona e pega, se você se posiciona e pega esse trade aqui, você acaba fazendo uma boa operação. Só que eu sempre trago aqui e falo com vocês, olha só, tinha uma LT aqui, você tinha essa região, você tinha essa outra região e você tinha essa região. São pontos muito próximos um do outro? Poxa, Felipe, são pontos muito próximos um do outro. Quando você tem pontos muito próximos um do outro, qual que é a coisa que eu mais falo aqui todos os dias? Referências muito próximas um do outro, você vai fazer o quê? Vai pegar sempre a mais extrema. Então, nossa região de mais extremidade para um posicionamento era a região 1 azul, a região 2 vermelho ou a região 3 amarelo. E aí você tem a sua resposta. Eu me posicionaria nesse ponto aqui. Uma microestrutura muito interessante. E a microestrutura ela apareceu aqui no dólar. Para você enxergar essa leitura, você pode pegar as duas referências. A primeira referência, você tem um ponto vendedor aqui. Você tem o mercado chegando aqui, eu gosto sempre de analisar uma manipulação para me posicionar, tá? Não encontro essa manipulação aqui, eu encontro um topo duplo. Então, para mim, esse topo em duplo é topo de captura de liquidez e não necessariamente marcaria um choque aqui e essa venda existindo. Não entraria nessas condições. Felipe, nesse segundo ponto aqui, você encontra essa oportunidade. Eu vejo o mercado rompendo o último topo, vou deixar essa marcação. Rompeu o último topo. Opa, aqui eu já começo a me posicionar. Rompeu o último topo e fez um choque, eu quero e preciso entrar numa operação. Fez um choque, valida o que para mim a partir de então? Valida a minha entrada. Order block validado, venda acionada e trade executado. Pô, Felipe, mas são 4 horas da tarde. Aí eu já nem gosto de operar. Mas aqui é uma operação que eu estou te mostrando no contexto correto. No final das contas, o dólar andou e não saiu do lugar. E você só precisa observar o seguinte. Não pegou aquela operação, amanhã você tem a expectativa de um trade de confirmação, tá? Perde o fundo, retorna numa região validada para você ser vendedor. Felipe, eu não olho por 2 dias para trás, olha só o dia anterior. Você tem ganho de estrutura para cima, região de indução, Fair Value Gap validado, segue ponta compradora. No mais, queridos, paciência e atenção, vamos encerrar essa semana com chave de ouro. Tamo junto, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!